oportunidade, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estou imensamente feliz por mais uma vez poder reunir para adorar, bendizer o nome do Senhor. Pela manhã tivemos uma escola dominical abençoada. Eu tive o privilégio de cooperar ali no Pedra 90, na escola dominical, e participar um pouco da manhã missionária que estava acontecendo ali, hoje pela manhã. Graças a Deus. Agradeço desde já a oportunidade concedida pelo pastor Carlos Ivan, juntamente com o pastor Sebastião e Ministério da Igreja. Quero convidá-los a ler a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 1, e os versículos de número 6 até o número 8. Atos, capítulo 1, versículo de número 6 até o versículo de número 8. Quero que você abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, por favor, para nossa meditação nesta manhã, nesta noite que estamos aqui. Todos encontraram? Amém. Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo número 8. Diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é uma passagem conhecida pela igreja, 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil, pregando a eficácia do revestimento do poder do Espírito Santo. Lucas, o médico amado, o escritor do Evangelho que recebe o seu nome, e também escritor do livro de Atos. Ele não é apenas um historiador, ele é mais do que isso, convertido a Cristo, embora não saibamos exatamente como se deu a sua conversão. Lucas tem uma expressão especial ao falar do Espírito Santo. Lucas dá uma tratativa singular sobre a pessoa do Espírito Santo. Desde quando ele escreve o Evangelho por seu nome, o Evangelho segundo Lucas, é evidente a manifestação do Espírito Santo desde o início até o fim do Evangelho. Ele desenvolve o que é chamado dentro da teologia cristã, a teologia do Espírito, ou a teologia lucana, expressando sobre o Espírito Santo de Deus. É dele o termo que nós conhecemos de ser cheio do Espírito Santo. Ele cunha esse termo, ele aplica esse termo em toda a narrativa do Evangelho e também transfere isso para o livro de Atos. É interessante observarmos que muitos, às vezes, por uma leitura superficial, acham que pelo fato de Lucas ter andado com Paulo, ele seria apenas alguém que estaria expressando, apresentando aquilo que aprendeu de Paulo, mas não é bem assim. Ele tem o seu próprio estilo, a sua própria maneira de falar sobre o Espírito Santo, diferente do apóstolo Paulo. Ele desenvolve uma teologia, por isso colocado teologia lucana, teologia do Espírito. E no livro de Atos, nós podemos ver também a manifestação do Espírito Santo de Deus presente. O Espírito Santo está presente em toda a narrativa de Atos. Atos não é apenas um livro histórico, é um livro que fala do Espírito, é um livro que fala da ação do Espírito Santo através dos apóstolos, através dos crentes. A manifestação do Espírito Santo é constante em todo o livro de Atos escrito por Lucas. Isso é importante observar, irmãos, quando passamos a ter um conhecimento acerca destas verdades, nós passamos a compreender melhor, a entender melhor a narrativa apresentada no livro de Atos. E é bom observar também
antes de adentrarmos no texto que nós lemos, o texto em questão, de onde eu quero extrair algumas informações para nossa meditação. É importante observar que durante a narrativa de Atos acontecem alguns eventos importantíssimos para a igreja. A igreja, ela estava no início da sua formação. Ela estava iniciando-se como igreja de Jesus Cristo, logo após a descida do Espírito Santo, que nós narramos e aprendemos ali na narrativa de Atos 2. Nós observamos que quando há uma junção da igreja, misturando judeus e gentios, começa a haver também algumas dificuldades. Alguns episódios importantes acontecem na igreja primitiva. O ministério de Filipe, por exemplo. O ministério de Filipe é um ministério que se desenvolveu na unção e na dependência do Espírito Santo de Deus. Obviamente que o Filipe, narrado nesse desenvolvimento do ministério, culminando com o batismo do eunuco da rainha de Candace, da qual ele, movido pelo Espírito, chegou ao lado da carruagem, onde o eunuco estava lendo o que conhecemos hoje ser o capítulo 53 de Isaías. Dentro da interpretação judaica, o capítulo 53 de Isaías fala de uma interpretação ligada aos judeus. Fala do servo sofredor, uma alusão aos judeus. Mas agora, Filipe, cheio do Espírito de Deus, dá uma reinterpretação a esta passagem e mostra que o servo sofredor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E você sabe que a história registra que aquele eunuco se converte a Cristo e pede para ser batizado. E o Espírito Santo pega Filipe e o conduz a outra localidade. A ação do Espírito Santo está presente na vida de Filipe. Não podemos confundir esse Filipe com o Filipe apóstolo chamado por Jesus. Esse Filipe é o Filipe que foi separado como dos 7 diáconos da igreja primitiva, homens cheios do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Lucas nos mostra. Outros eventos também vão acontecendo, eventos que são muito importantes para a igreja. Nós vamos encontrar eventos como a conversão de Saulo. Mais à frente nós temos a conversão do apóstolo Paulo. Ele se converte, trazendo uma mudança radical na história da igreja dali para frente. Saulo, que era um fariseu, perseguidor dos crentes, Saulo que odiava o cristianismo, conhecido como a seita do Nazareno, aqueles que eram do caminho, se converte no caminho de Damasco. Depois você tem outro evento importante, a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na casa de um gentil por nome Cornélio. O Espírito Santo, irmãos, era uma prerrogativa apenas dos judeus. No antigo pacto, quem tinha direito ao Espírito Santo era somente os judeus, e não era também todo judeu, era classe específica, sacerdote, profetas, reis, é que tinham o Espírito Santo de Deus, ou alguém, de alguma forma que o Senhor quisesse colocar um pouco do Espírito, em ocasiões especiais, como 70 anciãos na época de Moisés. Mas não era um direito do gentio, de maneira nenhuma. E Jesus Cristo mostra, através da morte na cruz, Ele vai mostrar que o Espírito Santo, a partir daí, é um direito para todos nós. E Lucas registra isso claramente. E começa a mostrar, não é só dos judeus, é do gentio também. Um homem por nome Cornélio recebe o Espírito de Deus. A manifestação do Espírito acontece ali por intermédio de Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Outro evento também importante, Antioquia. Começa a haver uma grande transformação, uma grande conversão de pessoas. E ali os cristãos são chamados pela primeira vez de crentes. Os seguidores do caminho, aqueles que eram da seita do Nazareno, conhecido como da seita dos nazarenos, agora recebe o nome de cristãos. A partir deste momento, há mais avivamento, há mais conversões, há mais transformações, e tudo isso na dependência do Espírito Santo de Deus. Em Atos 15 acontece um concílio, a igreja cresce, judeus de um lado, gentios de hoje, os problemas de um outro, os problemas começam a acontecer. Obviamente que não tem como deixar de ter problemas. Problemas sempre existiram onde existe aglomerado de pessoas. Problemas não deixam de existir nem na igreja primitiva. Ela também tinha os seus problemas. Ela tinha suas mazelas, tinha suas dificuldades, mas procuravam reunir para resolver os seus problemas. Procuravam tratar das dificuldades que iam aparecendo. A primeira dificuldade que surgiu, houve a necessidade de separar diáconos para resolver o problema. Porque as viúvas dos gentios eram desprezadas.
As viúvas não tinham os cuidados necessários. E os apóstolos viram a necessidade de escolher diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para cuidar desse negócio, porque aos apóstolos cabiam a responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a igreja. Eles não podiam se ocupar de outra função. Não vamos encontrar, irmãos, em nenhum momento da história da igreja onde não haja um problema, mas há solução também, porque guiados pelo Espírito Santo encontramos a solução para os problemas que possam existir, independente da época em que aconteça. Em Atos 15 nós temos um outro problema. O problema agora se agrava. Os judeus queriam obrigar os gentios a viverem como judeus. Os judeus queriam obrigar os gentios a praticar a circuncisão, a guarda do sábado, a guarda da lei de Moisés, as leis cerimoniais. E nesse quesito houve a necessidade de convocar uma reunião. Os apóstolos se reuniram. É justamente antes desse concílio de Atos 15 que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. E ao escrever a carta aos Gálatas, ele também trata desse problema existente lá na igreja da região da Galácia, onde estavam querendo obrigar os crentes gentios a praticar a lei de Moisés e principalmente a prática da circuncisão. E Paulo escreve a epístola. No capítulo 1 e o capítulo 2, ele procura fazer uma defesa do seu apostolado e uma defesa do evangelho. No capítulo 3 e o capítulo 4, ele procura dar uma explicação do evangelho. O que é o evangelho de Cristo? Mostrando que o evangelho de Cristo não está preso em amarras. O evangelho de Cristo não está preso em ordenanças humanas. O evangelho de Cristo não está limitado a um conjunto de regras e normas pelas quais deve-se seguir para ser salvo. E Paulo começa na sua explicação do evangelho a convocar os Gálatas, mostrando a eles: vocês receberam o Espírito Santo, foi pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Se foi pela pregação da fé, então não há necessidade de vocês guardarem a lei de Moisés. E Moisés já havia sido justificado, Abraão já havia sido justificado também pela fé, antes que houvesse lei. Portanto, a fé precede a lei. Observamos a tratativa do apóstolo Paulo com tanto conhecimento na direção do Espírito, mostrando a necessidade de ter um evangelho genuíno, totalmente destituído das amarras do legalismo judaico. E no capítulo 5, no capítulo 6, Paulo agora faz uma aplicação do evangelho. E nessa aplicação ele mostra: se não existem regras, se não há regras para eu seguir, como eu vou me manter então santificado? Se não existem normas que eu tenha que fazer para cumprir, para merecer, para ter, como eu poderei então não cumprir os desejos da carne? No capítulo 5 ele dá a resposta: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aleluia. E ele mostra ali no capítulo 5, a partir do versículo 22 precisamente, o que é o fruto do Espírito na vida do crente. É o fruto que demonstra, irmãos, que estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Pregar bonito, cantar bonito, profetizar, não representa que eu esteja vivendo uma vida cheia do Espírito. É no meu viver diário que vai manifestar o fruto do Espírito e a eficácia da regeneração, operado através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes invertemos, esquecemos disso. E é justamente por isso que Paulo chama a atenção de Pedro duramente, antes do concílio de Atos 15. Ele chama a atenção de Pedro dizendo: olha Pedro, você sendo judeu, quer vive como gentil. Mas quando chega alguém da circuncisão, você, judeu vivendo como gentil, quer obrigar os gentios a viverem como judeu? E Paulo diz que repreendeu Pedro duramente. Foi-lhe duro na sua repreensão. Observe aqui Pedro, observe bem o porquê da repreensão. Pedro já havia experimentado e visto o ministério do Espírito entre os gentios. Pedro já havia tido visão do céu,
de um lençol de carnes impura, onde ele pôde compreender que o Espírito de Deus não está restrito a um conjunto de pessoas pré-selecionadas, está aberto a todo aquele que crê, a todo aquele que acredita, a todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, a todo aquele que entrega a sua vida para o Senhor. Aleluia! O Espírito Santo de Deus não é propriedade institucional de nenhuma instituição religiosa. Ele é Deus, Ele é livre, soberano, e Ele habita em nossos corações. Ele traz a mudança que nós precisamos. Nós não merecemos o Espírito Santo de Deus. Nós não merecemos. Não há nada que eu ou você possa fazer para merecer o Espírito de Deus. Não há nada que eu possa fazer enquanto obreiro para merecer o Espírito de Deus. Isso é alvo da graça soberana do Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E Pedro diz que é para vós, para vossos filhos, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. É para todos nós a promessa do Espírito, mas é dádiva do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós tomamos consciência, quando nós entendemos que nada somos, quando compreendemos que somos pó e cinza, uma carcaça miserável, pecadora, quando nós entendemos que não somos dignos de nada, aí nós começamos a compreender melhor o quão grande e glorioso é a graça de Deus, o amor do Senhor, que nos amou sendo nós ainda pecadores, que nos amou nós estando no lamaçal de pecado, mas Ele estendeu a sua mão e de lá nos tirou, firmou nossos pés, e hoje estamos aqui por causa da graça e do amor do Senhor. Aleluia. Se você olhar para mim, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar falhas. Se você vai olhar para mim, você vai encontrar muitas coisas desagradáveis que vão te decepcionar. Você olhar para a minha vida no passado, você poderia dizer que jamais eu seria um crente, que jamais eu estaria na igreja, que jamais estaria pregando a palavra, e é verdade mesmo. Se fosse depender do homem, de mim mesmo, jamais estaria, mas o amor do Senhor me alcançou, quando eu estava ainda no leito de enfermidade, a graça do Senhor veio sobre mim, e hoje aqui estou, não perfeito, mas procurando caminhar para uma perfeição, que um dia eu terei lá na eternidade. Aleluia! Aleluia. Se nós fôssemos irmãos, aleluia, se o Senhor Jesus Cristo fosse nos tratar da forma que nós merecemos, você pode ter certeza que nenhum de nós receberíamos nada do Senhor. Mas Deus não nos trata segundo o nosso merecimento, nos trata segundo a sua misericórdia, e conforme eu respondo a esta misericórdia, conforme eu me predisponho a me quebrantar, a me humilhar como o salmista Davi, e entender que sou pó e cinza, e que careço da sua misericórdia. Irmãos, a graça de Deus, o nome já diz graça, é para que nenhum homem se vanglorie, é para que nenhum homem se ache capaz, é para que nenhum de nós se ache autossuficiente, é para que nenhum de nós se ache merecedor. Não somos merecedores, não somos capazes. É a graça, é o poder, é a misericórdia, é o amor que opera em nossas vidas, e nós podemos glorificar o nome dEle. O único perfeito, o único que teve mérito de receber o Espírito de Deus é Jesus. O único que você não encontra defeito, mesmo que olhavam para ele de uma aparência via para que pudesse desejá-lo.
sem aparência, sem formosura, homem experimentado no trabalho, homem de dores, mas nele estava a salvação de Israel e a salvação dos gentios. Lá na cruz, ao dar o brado de vitória, ele foi rasgado o véu que separava eu e você do Senhor. Eu tinha que ter um intermediário, eu tinha que ter alguém que me intermediasse, mas hoje não, o véu se rasgou. É por isso que você entra no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no carro, dirigindo no trânsito, lá no monte onde você vai, na igreja onde você dobra. Ao dobrar o joelho você tem conexão direta. É melhor do que net vivo, é melhor do que qualquer conexão daqui da terra. É direto no céu, é nas mansões celestiais, é lá na mansão, é com ele que você fala, e ele fala com você, ele ouve a sua oração, ele te atende, ele contempla a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, sabe o que você precisa, o que você pede. Ainda que muitos meneiem a cabeça olhando para você com um olhar de indignação e desprezo, Deus está te vendo. E quando você não consegue orar, hoje o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Tem coisa melhor que isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem momentos na vida, irmãos, usando a linguagem figurada de Davi, a hipérbole, exagero nas palavras, quando ele dizia que faço nadar a minha cama em lágrimas. Há momentos que vivemos dessa situação, há momentos que parece não haver compreensão de nenhum dos lados, você não sabe nem como orar mais a Deus, a não ser dobrar os joelhos e chorar, e na sua lágrima você pede misericórdia. Na sua lágrima você geme aquele gemido, irmãos, que você não tem palavras mais para dizer. Só o gemido se escuta, sozinho na calada da noite. Estão dormindo a sua família, ninguém está te vendo, e você está ali com o joelho dobrado, gemendo, pedindo: Deus, eu não aguento mais, Senhor, tem misericórdia. E quando você não tem palavras, o Espírito Santo com você ali está levando ao Senhor o teu gemido. Aleluia. Quer privilégio maior que esse? Ter o Espírito Santo todos os dias da sua caminhada aqui na terra, entendendo o que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: não há mais condenação para você que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Somente aquele, irmãos, que mais foi perdoado entende a grandiosidade da graça de Deus. E quem conhece o perdão de Deus é aquele que sabe perdoar. Hoje inventaram um tipo de perdão novo aí que eu não encontro na Bíblia. É um tipo de perdão assim: olha, eu te perdoo para salvação, mas não quero mais nada com você. Já imaginou se Jesus chegasse para nós e dissesse isso? Deus não leva em conta o seu pecado, o seu erro, o tempo passado, Ele te perdoa. E ao perdoar Ele estabelece um novo relacionamento. Ao perdoar, Ele tem com você comunhão, relacionamento, de onde podemos chamar de meu papai, meu paizinho, pai querido, Abba Pai. Aleluia. Mas quem conhece, experimenta o perdão de Deus e não se firma em seu próprio auto-julgamento, em sua justiça, entende o valor do perdão. Aleluia. A igreja Assembleia de Deus, da qual faço parte, da qual sou membro desde os 12 anos de idade, eu me lembro perfeitamente dos pilares das quais ela foi fundada, alicerçada. Sabe quais são os pilares dela? Primeiro, Jesus Cristo salva. A preocupação da igreja era pregar salvação. A preocupação da igreja em suas pregações, em nenhum momento era de massagear o ego humano, em nenhum momento era de transmitir aquilo que não está na Bíblia,
Em nenhum momento era um momento de fabricar falsas profecias. Não era mensagem de autoajuda. Não era mensagem que não traz transformação, embora traga infração de égua e até um inchamento de pessoas, mas menos transformação. A pregação da Assembleia de Deus era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa os teus pecados, Jesus Cristo quer te libertar. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aleluia, aleluia. Os crentes mais velhos lembram disso. Os homens das cãs brancas e daqueles que perderam as cãs também lembram disso. Você ia pregar qualquer mensagem, terminava: Jesus salva, Jesus quer mudar sua vida, Jesus quer trazer salvação no teu lar, Jesus quer trazer transformação na sua vida. E o outro pilar: Jesus Cristo cura. Primeiro salvação, depois cura. O salmista Davi dizia no Salmo 33, 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades. Perdão dos pecados. Agora vem uma outra coisa, outro pilar: Jesus cura. Irmãos, a Assembleia de Deus é uma igreja que cresceu no milagre, na dispensação do Espírito Santo de Deus. Jesus cura na terça-feira, Jesus cura no domingo de escola dominical, Jesus cura na quinta-feira, onde se testemunha de curas. Jesus cura no domingo à noite, onde Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele não age segundo as minhas normas, mas segundo as suas normas. Ele é maior do que eu, Ele está acima de mim, e Ele cura para a glória e honra do seu nome. Eu já fui curado por Jesus. Eu já vi curas acontecerem. Eu já vi trabalho de feitiçarias a serem desfeitas pelo poder da oração de irmãos e irmãs cheios do poder do Espírito de Deus. E nesses dias que nós estamos atravessando, nós precisamos que os milagres continuem acontecendo de forma visível todos os dias de nossas vidas. Precisamos buscar mais, pedir mais, andar mais na direção do Espírito. Irmãos, quando Jesus usa alguém para curar, a glória não é sua, a glória não é de quem orou, a glória não é do instrumento, a glória é do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele não divide a sua glória com ninguém. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia dele a razão de operar curas em nosso meio. Não é porque alguém é melhor do que o outro, de maneira nenhuma. Terceiro pilar: Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Eu me lembro bem jovem, adolescente, o meu pastor, um homem simples, mas um homem que tinha Deus na vida. O meu pastor, um homem que não tinha conhecimentos, mas era um homem de oração, é um homem que buscava a Deus. E o meu pastor, juntamente com seus obreiros, homens simples também, sempre instigava os crentes a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar o revestimento com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma realidade que está sendo esquecida em nossos meios. Muitos jovens já não querem mais receber o batismo. Muitos crentes não veem mais a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para te capacitar a testemunhar de Jesus com eficácia, a falar do amor de Jesus, a falar que Cristo salva, que Cristo cura e que Ele batiza com o Espírito Santo. É preciso voltar. Esse desejo, irmão, é tão incutido na mente das pessoas, que você vai encontrar relatos de testemunho de pessoas que foram batizadas trabalhando na rua, foram batizadas vendendo as coisas que vendem, pão, por exemplo. Me lembro a história de um menino que vendia pão. Ele gritava ao pão e pedia: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Gritava ao pão na rua: Jesus, me batiza com o Espírito Santo.
Daqui a pouco o menino está sendo cheio do Espírito Santo de Deus no meio da rua, vai pão para todo lado, ele sai falando em mistério. Jesus batiza em ônibus, Jesus batiza quando você está dirigindo o seu carro, Jesus batiza na calada da noite, Jesus batiza quando você está orando em sua casa, Jesus batiza quando há culto doméstico, Jesus batiza quando há reunião de pessoas temente a Ele buscando, mas desejai o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. Aleluia. Queremos fama, queremos prestígio, queremos vida financeira boa, mas poucos estão desejando: Senhor, enche-me do teu Espírito, ó Deus. Enche-me dele, Senhor. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu quero ser batizado, Senhor. Comece a fazer disso uma oração, você que não é batizado, e aquele que já perdeu, que já não fala mais em língua, que precisa ser renovado, peça: Senhor, me renove, Senhor. Eu quero falar contigo em mistério. Aleluia. A promessa é para vós, é para vossos filhos, é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Jesus batiza criança, irmãos. Jesus batiza adolescente. Jesus batiza jovens. Jesus batiza ancião. Jesus batiza todo aquele que busca e pede. Não há regra para receber o batismo, não há norma para receber, a não ser pedir, desejar, buscar incessantemente, e o Senhor Jesus confirmará essa graça maravilhosa em sua vida, esse revestimento de poder. Quando Jesus fala aos seus discípulos, ele diz: olha, permanecei em Jerusalém. Vocês estão preocupados quando é que eu vou restaurar Israel, quando eu vou trazer o reino aqui na terra. Vocês estão preocupados quando eu vou exercer o reino pleno. Olha, tem uma coisa que eu quero que vocês se preocupem agora: fiquem em Jerusalém, recebam o revestimento de poder e serão minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo te capacita a evangelizar. O batismo com o Espírito Santo te capacita a testemunhar. Os dons do Espírito são dados para a edificação da igreja, que foi ganha pelo poder da pregação da palavra. Tem mais um pilar ainda: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e tem mais outro: Jesus requer de nós uma vida de santidade, uma vida santificada, uma vida separada. Eu não posso conseguir isso a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Andais em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É o viver no Espírito, é o caminhar no Espírito, é ter a presença dEle em todo momento de nossas vidas, de nossa caminhada. É Ele que nos instrui na verdade, é Ele que convence o pecador do seu erro, do seu pecado, da necessidade de crer em Jesus Cristo para a salvação. Andar em Espírito, irmãos, Ele nos repreende, nos mostra quando estamos errando. É uma vida separada do mundo, uma vida de santificação, uma vida separada para viver a plenitude do Espírito nos caminhos do Senhor. Isso era pregado e continua sendo pregado, a necessidade de santificação. E Hebreus é bem claro dizer, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta estar na igreja anos a fio, se eu não viver uma vida separada, santificada, eu não verei o Senhor. Às vezes nos preocupamos com tantas coisas visíveis aos olhos e nos esquecemos daquelas que não são visíveis, mas são aquelas que estão corrompendo, que estão transformando em coisas vergonhosas, atitudes vergonhosas. É preciso deixar que o Espírito Santo de Deus, de dentro para fora, opere em nós a santificação pelo Espírito, separação das coisas do mundo, separação daquilo que não agrada a Deus,
separação de ideologias do mundo, ideologia satânica, separação da forma de viver que agrade ao Senhor. Quantas vezes olhamos a aparência e parece que a pessoa é o exemplo de crente, porque anda na conformidade de tudo que a sua instituição religiosa, que a sua igreja manda ele andar, mas quando ele está no dia a dia na sociedade, a sua vida não condiz com aquilo que a Bíblia requer. A sua vida não tem de maneira nenhuma como engrandecer e glorificar a Deus. Ele vive pior do que o mundo, ele trapaceia em seus negócios, ele falta com a verdade, falta-lhe amor, falta-lhe atitude cristã. Mas quando é um crente santificado, irmãos, estas coisas ficam de lado, e nós não andaremos mais na carne, mas andaremos no Espírito Santo de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja muito abençoada, era uma igreja que todos os dons ela tinha, nenhum dom faltava. Era uma igreja que você fosse no culto, tinha avivamento, tinha cura, profecia, revelação. Sabe o que Paulo fala a esses crentes? Vocês são carnais. Vocês são carnais. Já estamos encerrando. Porque vocês praticam muitas coisas que não agradam ao Senhor. Tem dissensões entre vós, tem inveja, tem porfia, tem mentira, tem gente dormindo com a madrasta achando que está tudo bem. Há coisas erradas, há muitas coisas que o homem não vê, mas Deus vê. Por isso Paulo chama a igreja de Corinto de carnal, porque faltava viver uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. O último pilar da Assembleia de Deus: Jesus Cristo salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus deseja que nós andemos uma vida de santificação, separada do mundo. E o último pilar: Jesus Cristo em breve voltará para levar a sua igreja. A expectativa da volta de Jesus, o anelo pela vinda de Cristo, era algo tão real, tão forte, que as pessoas desejavam e cantavam, salmodiavam dizendo: ora vem Senhor Jesus. Desejavam ardentemente que o Senhor Jesus Cristo viesse arrebatar a sua igreja para irmos morar com Ele na eternidade. Os tempos passaram, a vida na terra ficou melhor. Já não somos muito mais criticados como éramos antes. Alguns nos chamavam de retrógrado, ultrapassados, de igreja de gueto, igreja de pobres, de pessoas sem cultura. Eram os rótulos que recebíamos. Era isso que diziam de nós. Mas a igreja cresceu, a igreja ficou rica, a igreja tornou-se importante na sociedade enquanto instituição. A igreja começou a ser assediada, começou a ter muitas pessoas que gostam de namorar com ela, gostam de estar perto dela, porque ela representa uma boa parcela na sociedade para interesses que muitas vezes não agradam a Deus. E com isso muitos de nós esfriamos, muitos de nós nem querem mais que Jesus volte. Está bom demais aqui na terra, para que voltar? Muitas mensagens pregadas já não enfatizam isso. Muitas mensagens pregadas estão dizendo que temos que viver 1001 maravilhas na terra, ter do bom e do melhor. Mas o crente verdadeiro, a sua alma nela, ora vem Senhor Jesus. Queremos sair deste mundo de mentiras, queremos sair deste mundo de engano, deste mundo de hipocrisia, desse mundo de falsidade, desse mundo de contenda, desse mundo de tantas coisas más para nos enganar, para nos tragar, desse mundo de decepções. O desejo do crente que está cheio do Espírito é: Senhor, eu quero morar contigo, eu quero estar contigo no céu, Senhor. Olha, o crente do Espírito Santo, cheio do Espírito, ele diz o que está em Colossenses 3, no versículo 3 adiante: olha, se ressuscitou com Cristo, pensai e buscai as coisas que são de cima. Peça ao Senhor que coloque esse desejo em seu coração, irmãos. Ora vem Senhor Jesus, Maranata. Quero morar no céu. Os crentes que querem morar no céu,
Dê um glória para Jesus. Tudo aqui vai ficar, irmãos. Tudo aqui vai ficar. Glória, fama, dinheiro, tudo vai ficar. Mas lá na eternidade estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando de sua presença eterna. Lá seremos perfeitos. Lá você não verá defeito no seu irmão, porque lá não haverá imperfeição. Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, para iniciar-se o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo estará na grande tribulação, nós estaremos com o Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos de pé. Você ouviu a palavra. Nós pregamos a palavra nesta noite. Se você tem problema de enfermidade, eu não curo, Jesus cura. Coloque a mão no local da sua enfermidade, se for possível, aí mesmo onde você está. Se você deseja ser um instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, vamos orar e você vai continuar pedindo ao Senhor. Ele pode te encher agora também. Se você deseja, meu irmão, minha irmã, que Deus, que o Espírito Santo de Deus habite em você, que Jesus te batize com o Espírito Santo, que Jesus te renove, comece a pedir a Ele. Coloque tudo aos pés do Senhor neste momento. Coloque tudo no altar de Deus nesta hora. Sua preocupação, sua angústia, seu medo, seu temor pelo amanhã, sua incerteza, sua mágoa, seu ressentimento e a falta de perdão, sua angústia, tudo aquilo, meus irmãos, que tem te atrapalhado a sentir Deus, a receber mais de Deus, coloque agora nas mãos do Senhor. Coloque no altar de Deus. Eu vou orar por você, mas eu quero fazer um convite especial para alguém que não é crente. Se porventura tem alguém que não é crente ainda, e que hoje quer entregar as suas mãos, a sua vida para Jesus, que hoje quer dar um passo para Cristo, quero te convidar a aceitar Jesus como seu Salvador. Quero te convidar a receber Jesus Cristo como seu Salvador. Tem alguém para entregar sua vida a Jesus nesta noite? Eu te convido a vir aqui à frente. Olha à tua direita, à tua esquerda, se existe alguém.